lançar sua nova linha de motores Turboflex aqui no Brasil. Esse aqui é um 4 cilindros 1.3 da era do downsize. É um motor do grupo Renault-Nissan com parceria com a Mercedes-Benz. Então é comum você ver esses motores tanto em carros da Renault, da Nissan e também da Mercedes-Benz. É um lançamento aqui no Brasil, acredito que vai ser lançado no Captura esse ano, mas lá fora ele já está no mercado há algum tempo. Ele é um motor que tem até 160 cavalos de potência máxima com gasolina. Aqui no Brasil, como ele recebe álcool, o etanol também, então a gente espera que ele tenha mais potência com o etanol. Mas existem alguns motores que isso não muda, Quando com gasolina com etanol continua com a mesma potência. Então a gente vai ter que esperar para ver como que a Renault vai calibrar esse motor aqui com o álcool. Ele tem até 30 kg de torque. Então esses motores pequenos, 1.3 com turbo, eles rendem bem, Bastante potência, bastante torque. É a era do downsizing. Então todas as montadoras aqui no Brasil estão chegando com esses motores pequenos, de baixas cilindradas, com turbo. É um motor todo de alumínio. A gente está vendo aqui que ele está com uma embreagem, um volante com cremalheira, com embreagem. Então ele tem a opção do câmbio manual de 6 marchas. Ele também tem a opção de um câmbio automatizado de 7 marchas de dupla embreagem, banhada a óleo. Então, tem essas duas opções. Aqui a gente consegue já ver nessa foto aqui, que depois do turbo já vem o catalisador. É todo integrado nessa lateral do motor. Tem duas sondas, e depois vem o escapamento. A gente consegue ver que também o turbo está escondido aqui atrás, dessa chapinha defletora de calor. Mas ele tem esse motor elétrico de passo aqui, que controla o wastegate da turbina. Então não é uma turbina de geometria variável. Se a gente comparar com outros motores lá fora, por exemplo, o Volkswagen 1.5 TSI,
1.5 Evo, ele tem turbogeometria variável. Esse aqui não. Ele tem somente uma wastegate gerenciada pelo computador do motor através de um motor de passo elétrico. Então tá aqui, é dessa caixinha aqui que fica o controle elétrico do motor elétrico que controla a wastegate. Esse turbo ele também é refrigerado pelo sistema de arrefecimento do motor, além do óleo, né, de ser lubrificado e refrigerado pelo óleo, também é pelo líquido de arrefecimento. Só que ele não tem aquele sistema paralelo que aqui no Brasil tem nos TSI, tem nos novos GSE da Stellantis. Esse aqui não tem, né? Esse aqui, o turbo é refrigerado pelo próprio sistema de arrefecimento do motor. Então ele está mais alinhado ali como é o Hyundai 1.0 turbo aqui, o TGDI, também o Onix dessa forma, né? 1.0 turbo, 1.2. Então o Renault também vai ser dessa forma, não vai ter aquele sistema paralelo para refrigerar a turbina. E ele também não tem aquele intercooler ar-água, ele usa aquele intercooler convencional ar-ar lá na frente do veículo. Então, todo esse sistema paralelo de refrigerar intercooler, refrigerar a turbina, bomba de água elétrica, radiador, né, um segundo radiador, não tem nada disso nesses novos motores Turboflex da Renault Nissan. Aqui a gente consegue ver uma válvula de controle de contrapressão, né, quando seria uma válvula de prioridade, né, só que hoje em dia elas funcionam um pouco melhor. Aqui é o inlet da turbina, bastante peça em plástico, né. Aqui atrás fica o cavalete da válvula termostática que retorna a água para o radiador. Esse motor tem uma característica bem interessante, que a válvula termostática dele é gerenciada pelo computador do motor. É aquela válvula, é uma só, né? Não é circuito duplo, cabeçote, bloco. É uma só que ela é gerenciada pelo computador do motor. Então a temperatura desse motor ela é precisamente monitorada pelo computador do motor. Ele tem aquele sobrecárter aqui embaixo de alumínio, né, um padrão dos motores de alumínio, os blocos são reforçados para essa peça. E aqui já aproveita e coloca a bomba de óleo nessa peça. Então a bomba de óleo fica no sobrecárter desse motor. E esse sobrecárter também tem aquele defletor de óleo que fica próximo ao virabrequim. E lá embaixo vai a tampa do cárter em metal. Essa lateral a gente vê bastante isso. Vamos continuar olhando. Aqui a gente tem a dianteira do motor, dois atuadores elétricos. É muito parecido com o Onix aqui, né? O Onix também tem dois atuadores elétricos dessa mesma forma, só que o chicote do Onix entra por cima, né? Aqui nos Renault entra por baixo. São atuadores elétricos que empurram um pino que tem nas polias variáveis que descarrega a pressão de óleo das polias e aí elas movimentam. Então as polias desses motores elas ficam carregadas o tempo todo. O tempo todo. Então precisa de uma bomba de óleo com uma pressão e uma vazão muito boa, né? Então se a gente reparar, as bombas de óleo desses motores, elas são bem grandes para um motor tão pequeno. Porque elas precisam alimentar tanto o turbo, tanto essas polias variáveis, né? A pressão de trabalho também para lubrificar as peças móveis do motor turbo precisa ser mais alta. Então a gente repara que a bomba de óleo desses motores ela tem uma capacidade bem alta, né? E elas também possuem pressão variável, né? Algumas são gerenciadas diretamente pelo computador do motor, outras não. No caso do Renault, eu não sei dizer. Eu achuto dizer que sim, que a bomba de óleo, principalmente em marcha lenta, né? Como é no Onix, né? Na marcha lenta ela trabalha com uma pressão menor. Mas eu não sei afirmar com certeza no caso do Renault aqui. Aqui a tampa, de abastecimento do óleo. Bobinas individuais é 4 cilindros, 1.3, né? 1.0 é 3 cilindros. Quando vier 1.0, ele vai equipar a linha Sandero, né? Logan, Duster. Mas esse 1.3, como ele vai equipar o Capture, carros mais caros da Nissan e da Renault aqui no Brasil. Ele é de injeção direta, aqui é a bomba de alta pressão, é tocada pelo comando, né, de admissão, pelo comando de válvulas de admissão, toca a bomba de alta pressão de combustível. Ela trabalha com uma pressão máxima de 250 bar.
Os bicos injetores desse motor é bem interessante, que eles ficam ao centro da câmara de combustão, a gente vai ver também. Olha o alternador aqui e o compressor do ar ali, e esse aqui é a bomba de água. Então a bomba de água desse motor é tocada pela correia de acessórios. Então ela não é uma bomba de água pilotada, né? Então tá aí ela. Vamos continuar vendo. A outra lateral. A gente consegue ver o trocador de calor do óleo, então sai uma mangueira na lateral do bloco e vem para trocar o calor do óleo, retorna o líquido de arrefecimento na bomba de água. A bomba de água está aqui embaixo do alternador. Aqui é a boca onde vem a mangueira do radiador. A mangueira do radiador entra aqui, tem uma mangueira aqui que leva para a bomba de água. E a válvula termostática está aqui atrás no cavalete e aqui sai outra mangueira para o radiador. Aqui é a entrada do acelerador eletrônico. Depois do ar passar pelo intercooler, retorna aqui e aqui passa pelo acelerador eletrônico, que é o coletor de admissão em plástico. Um coletor bem simples, né, já que não tem um intercooler integrado a ele, né? O intercooler fica lá na frente do veículo. Aqui a gente consegue ver a flauta de alta pressão de combustível, né? O duto único, onde o combustível fica pressurizado. E como eu falei, nesse motor os bicos ficam ao centro, em cima, ao centro da câmara de combustão. Aqui atrás tem uma bomba de vácuo, né? Esses motores turbo precisam de bomba de vácuo, então ele é tocado pelo comando de válvulas de escapamento. Vamos continuar vendo. Está desmanchando o motor. Então a gente vê que esse motor usa coletor de escapamento. Normalmente os turbos hoje em dia entram direto no cabeçote, né? O coletor é integrado no cabeçote. No caso desse motor também é. Só que ele possui um pequeno coletor que faz parte da carcaça quente do turbo, não tem como você tirar, faz parte do turbo, mas ele tem. Mas ele tem aquele sistema, né, de água que circunda os dutos de escapamento. Mas é um pouco diferente. Ele é um motor tocado por corrente, né? Ele tem duas correntes, essa maior aqui é que toca os dois comandos, e tem uma menor que desce lá embaixo que toca a bomba de óleo. Então é duas correntes, não usa correia dentada. Olha o detalhe para a bomba de alta pressão, como que ela funciona aqui, né? O comando de válvula de admissão que vai tocando ela, né? Aqui as partes móveis, né? A gente consegue ver o virabrequim lá embaixo, né? É um flat plane, como a maioria dos 4 cilindros, né? Com contrapesos. Aqui atrás a gente consegue ver os sensores de fase dos comandos, né? Onde é feita a leitura da fase. A corrente, ó, aqui tem uma outra engrenagem, essa engrenagem é onde vem a outra corrente que desce para tocar a bomba de óleo, que está lá no sobrecárter de alumínio, ela é presa no sobrecárter. A gente consegue ver o virabrequim, como que são os contrapesos dele, a distribuição, né? 4 válvulas por cilindro. Reparem como que as velas entram lateralmente, né, no cabeçote, porque o bico injetor vai no lugar da vela. Então a vela acaba vindo lateralmente, como são em motores 8 válvulas mais antigos, né? Aqui mostrando como são os variadores das polias, né? Como que eles movimentam, né? Podendo variar assim a fase dos comandos. Aqui um sistema bem comum, né? De balanceiros roletados ancorados com tucho hidráulico. Repare aqui, ó, é onde vai a lubrificação da polia. Nesse mancal aqui tem pressão de óleo que alimenta a polia. Como eu falei, ela fica o tempo todo carregada. Quando aquele atuador elétrico funciona, ele descarrega ela. Então ela fica o tempo todo recebendo pressão de óleo e é por aqui que entra a pressão de óleo. Na frente do comando aqui, no primeiro. Aí como funciona. Bem tradicional esse sistema, né? Já usado há muito tempo. É um sistema que exige menos força para ser acionado, né? De pouco atrito. Desgasta menos os comandos de válvulas, né? Os comandos de válvulas podem ser mais aliviados. Aqui
os pistões, né? Taxa de compressão desses motores é de 10,5 para 1, né? Já que são motores turbo, a taxa é baixa. Para o motor turbo não é tão baixa. Aqui no Brasil, eu acredito que não vai ter alteração, vai continuar com essa taxa quando for usado o etanol. As velas entrando lateralmente no cabeçote, né? Como eu falei. Esse material dourado é um material de baixo atrito, né? Que é depositado por um processo de plasma nessa lateral do bloco de alumínio. Ele funciona como uma camisa, né? Onde vai o brunimento. E ele promove um baixo atrito, né? Para roubar pouca potência do motor, né? A vela ali entrando lateralmente. Vou até voltar um pouquinho aqui para mostrar o pistão. Deixa eu voltar aqui. Voltar mais um pouco. O pistão, ó como que ele não tem contato com a lateral aqui onde vai o pino, onde passa o pino. É só onde está os anéis. Hoje em dia os pistões ele tem esse desenho é, onde o contato com o brunimento da camisa é bem pouco, né? Só aqui na saia dele que tem, né? Do outro lado. Mas nessa lateral aqui não é praticamente só onde passam os anéis. Ó. Aqui para baixo não tem nada, né? Então é um motor que tem pouco atrito com suas peças móveis, além delas serem bem leves, né? Ó, as velas, né, entrando lateralmente. É um motor diferente essa parte das velas, né? Já que os bicos estão no lugar delas, né? Então tá aí. Aqui atrás, ó, é onde o comando tem as fases, né? Vai dois sensores de fase, um de cada lado do cabeçote, né? E eles girando aqui essas peças que informam para o computador do motor a fase dos comandos. Ó, os bicos ao centro, estão até ficando em laranja, ó, um bico bem grandão, né? Já que ele funciona com uma alta pressão, ele lembra muito o injetor de um motor a diesel, né? E não de um motor a gasolina. Mas é uma posição bem interessante colocar o centro da câmara de combustão, como se fosse um motor a diesel mesmo. Normalmente a engenharia coloca lateralmente, né? Lateralmente, aí os motores têm aquela admissão estratificada para misturar o ar com o diesel injetado lateralmente por esses bicos de alta. Nesse caso do motor da Renault, não. Eles colocaram um bico ao centro. É um lugar, eu acredito que é o melhor lugar para se colocar, né? Mas como nos motores de ciclo Otto precisa da vela, né? Então a vela acaba indo ali, né? E nesses casos desses motores a vela vem lateralmente. Olha as velas entrando lateralmente aqui. Então tá aí. O bico injetor tem 6 furos ó, de injeção para pulverizar o combustível de uma maneira bem eficiente. E ele dá 3 jatos durante o seu funcionamento. Ele dá 3 jatos antes de ter a combustão, vocês viram? Então, durante a compressão, ele dá 3 pulverizadas antes da vela, né, que está aqui, da centelha. Então tá aí. As válvulas maiores aqui é de admissão, as menorzinhas aqui é de escapamento. Aqui uma coisa interessante, o cabeçote deles é em formato de delta, né? Olha como o cabeçote é estranho, né? Ele tem duas tampas, uma de cada lado aqui para fechar ele, né? Lembra até um motor de Chevette, né? Chevette tinha aquele cabeçote meio triangular com duas tampas laterais, mas aqui não são simplesmente tampas, né? São as outras laterais do cabeçote que vem fechando aqui. A Renault falou que é para melhorar a eficiência térmica do cabeçote, fez esse cabeçote de formato delta, né? Aí vem as outras tampas para fechar. Tem tampa ó, que contém o coletor, né, com o turbo e tudo mais. O outro contém o coletor de admissão, né, com o acelerador eletrônico, bomba de vácuo que vai aqui atrás do comando. Bem diferente nesse ponto, né? Um motor bem estranho e diferente nesse ponto, né? Eu acho esquisito porque é ponto de vazamento, né?
além da junta de cabeçote ali entre o cabeçote e o bloco, tem duas tampas, né? Normalmente o cabeçote só tem uma tampa lá em cima, né? Onde contém aquele respiro e tudo mais. Esse não. Esse tem duas, uma de cada lado, né? Então é pontos de vazamento, né? Pontos de vazamento. Mas quando o motor está novo não tem problema, né? Aqui é onde vai o cavalete da válvula termostática, né? Que é o retorno de água do cabeçote para o radiador. E como eu falei, a válvula é gerenciada pelo computador do motor, né? Aqui é o inlet do turbo, né? Onde vem do filtro de ar, né? E entra para a turbina. Os dutos de escape, né? Com as válvulas de escape. Isso aqui são as sedes de válvulas, né? Que estão em detalhe aqui. Como que é feito a, ó, a água circunda, né? Os gases de escapamento quando eles vão para o coletor de escape antes de ir para o turbo, né? Então ele tem esse sistema, né? Apesar de ter um coletor bem pequeno, ele tem esse sistema que é usado hoje em dia por todos os fabricantes, né? A válvula Westgate, né, de alívio do turbo, como que ela funciona? É elétrico, como eu falei, o motor elétrico. As mangueiras onde entra água, onde entra óleo, onde retorna água e onde retorna óleo lá por baixo. Aqui um câmbio manual de 6 marchas, ele pode vir com câmbio manual e também pode vir com automatizado de 7, banhado a óleo, né, com dupla embreagem. Então, lá fora ele tem essas duas opções. Aqui no Brasil eu acredito que também vai ter essas duas opções, tanto o manual quanto o automatizado. Então é só isso que eu queria falar, pessoal. Até o próximo vídeo.